Você terá de armazenar suprimentos. Evening, my precious friends. Que é isto? Está voltando da maneira que fez e começou no céu. Está chegando a batalha do tempo do fim. A primeira coisa no céu foi uma batalha. Lúcifer foi expulso e veio para a terra. Depois ele poluiu o Éden e continuou poluindo desde então. E agora, da batalha no céu, está chegando a batalha na terra. E é para terminar na terra no tempo do fim, numa batalha chamada Armagedon. Agora, qualquer um sabe disso. A batalha começou no céu, santa, e assim eles o expulsaram. Miguel e seus anjos o derrotaram, foi expulso. E quando o fizeram, caiu exatamente no Éden. E aqui começou a batalha aqui embaixo. Deus tinha seus filhos todos fortificados pela sua palavra. E Eva pôs o pescoço para fora, disse, creio que está certo, talvez. E lá se foi. E tem sido assim desde aquela época. Então Deus desceu e agora Ele desceu para redimir aqueles que iam descer. Como eu disse, Deus é como um grande empreiteiro. Ele põe todo o seu material na terra e então constrói seus edifícios. Agora lembre-se, antes que houvesse um grão de semente na terra, antes que houvesse um sol que houvesse incidido sobre a terra, seu corpo encontrava-se na terra, porque você é o pó da terra. Está vendo? Você é. Deus é o empreiteiro. Agora, a maneira que ele ia fazê-lo era estender a mão e apanhar, como ele fez Adão, um pouco de cálcio, potássio e luz cósmica. E diz, aí está meu outro filho. Está vendo? Então ele apanharia mais um pouco e aí está outro. Mas o que Eva fez? Ela corrompeu essa via. E ela o trouxe por meio de um ato sexual. E então sobreveio a morte. Agora, o que Deus está fazendo? Ele tem certa quantidade dessas sementes por aí que é predestinada. Certa quantidade dos predestinados. E então, no tempo do fim, ele não dirá, Eva, venha dar à luz outro filho. Ele irá chamar e eu responderei. Isso é tudo, é isso. Esse é o objetivo. Quando esse último for trazido, isso encerra o assunto. Agora, a batalha começou no céu. Terminará na terra na forma do Armagedon. Agora observemos para ver isto se desvendar. E talvez possamos desvendá-lo. O Senhor nos ajude agora mesmo a fazer isto agora. Observe isto se desvendar. O misterioso cavaleiro, observe o que ele faz agora. Se opôs, recusou-se a se arrepender e voltar à palavra sangue original. A palavra se tornou sangue e carne, está vendo? Ele se recusou a voltar a ela. É anticristo. A verdadeira noiva da palavra é contra... Ele faz oposição à verdadeira noiva da palavra. Toma sua própria noiva. Ele faz oposição a esta noiva verdadeira também. E toma sua própria noiva e atraz a si numa forma de religião chamada credos e dogmas. Está vendo? E agora, vendo a santa noiva, ele é contra ela. Mas ele forma sua própria noiva, chamada anticristo por meio de um ensinamento anticristo, que é contrário a Cristo. Está vendo quão astuto ele é? E agora, ao invés de ter uma unidade de amor controlando a adoração sobre o sangue, ele tem uma denominação. Ao invés de ter a palavra, ele tomou credos, dogmas e assim por diante. Como os protestantes dizem, o credo dos apóstolos. Quero que encontre uma palavra dele na Bíblia. Apóstolo. Não há credo dos apóstolos na Bíblia. Como eu disse aqui, agora não faz muito tempo, ou em algum lugar, seus apóstolos tiveram um credo, foi Atos 2:38. Exatamente tudo o que sei que ele já teve. Foi isso o que eles chamaram todos a fazer. Quando ele encontrou um deles que parecia ser cristão, ele disse, recebestes o Espírito Santo desde que crestes? Disseram, nem sabemos que haja. Disse, então como fostes batizados? Agora, sendo batizados em nome de Jesus ou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, melhor dizendo, isso está bem, mas ainda não é tudo. Não, Senhor.
Você poderia ser batizado 50 vezes assim e não servir de nada até que esse coração seja transformado pelo Espírito Santo. Tudo tem de estar em harmonia. Note, é Cristo. O anticristo rejeita a doutrina da verdadeira noiva. E por essa razão, ele toma sua própria noiva agora e a edifica sob um credo de sua própria autoria. Toma sua própria noiva e a torna uma denominação. Ela dá à luz outras denominações, como citado nestas santas escrituras. Dá à luz filhas. E ela se torna exatamente como sua mãe, natural, mundana, denominacional, fazendo frente à noiva espiritual, a palavra. Eles não dizem que não pertencem à igreja. Converse com uma pessoa denominacional. Sem dúvida, eu pertenço à igreja. Você é cristão? Eu pertenço à igreja. Isso não tem nada a ver com o assunto. Dizem, você não pertence à igreja. Você talvez pertença ao que é chamado uma igreja. Veja, pertença a uma igreja. Essa não é uma igreja. Elas não são igrejas, são sociedades onde as pessoas se reúnem. E pessoas como pássaros da mesma plumagem. Mas há só uma igreja, que é o corpo místico de Cristo. E você não se une a essa, você nasce nela. Como sempre disse, já estou com a família Branham há 53 anos e nunca me uni a ela. Eu nasci nela. Está vendo? Agora note, é tipificado de modo tão belo. Eu tenho a escritura anotada aqui, mas não temos tempo para chegar a isto, como Esaú e Jacó. Agora, Esaú era homem religioso. Ele não afirmava ser incrédulo. Ele cria no mesmo Deus em que Jacó cria, no mesmo Deus em que seu pai cria. Mas ele não passava de um rábula, ou, perdoem a expressão, apenas, ele não tinha serventia. Ele era, agora, quanto à moral, ele era realmente um homem de melhor procedimento moral do que Jacó. Mas, veja, ele não pensava, o que esse direito de primogenitura tem a ver com isso? E vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Está vendo? Mas Jacó, ele não tinha grandes coisas, e como Esaú tinha. Ele não tinha a herança que ele tinha, mas havia uma coisa que Jacó queria. Era esse direito de primogenitura. Não lhe importava como tinha de obtê-lo, ele ia obtê-lo. E Deus atentou para ele. E então, é a mesma coisa hoje com o homem natural, de mente carnal, mente mundana. Bem, eu pertenço à igreja do Estado. Eu pertenço a esta igreja. Eu pertenço àquela. Isso não tem nada a ver com o assunto. Nada mesmo. Observe, ajunta-os agora em seu cavalo de cores misturadas. Ele os está ajuntando em seu cavalo de cores misturadas porque ele tem poder político. Você não crê que ele tem? Como foi que este presidente se elegeu agora mesmo? Como isso chegou a acontecer? Viemos aqui em busca de liberdade de religião. E vocês, bando de democratas, que venderiam sua primogenitura por política. Não tenho o Partido Democrata, está bem. Ambos estão podres. Estou falando de cristianismo. Mas vocês vendem sua primogenitura para participarem da nominação democrata para eleger uma coisa dessas. Que vergonha. Não compreende que esta nação segue exatamente o modelo de Israel? O que Israel fez? Chegou a uma terra estranha e desapossou os ocupantes e os exterminou e entrou e possuiu a terra. Foi isso o que fizemos, os índios. Esses são os únicos americanos verdadeiros que há, são nossos amigos índios. E então, o que fizeram? Israel teve alguns grandes homens. Logo de início, tiveram Davi e tiveram Salomão. Tiveram grandes homens e finalmente tiveram um renegado lá, Acabe, que se casou com uma Jezabel, uma incrédula. Bem, foi a mesma coisa que fizemos. Tivemos um Washington e um Lincoln, mas veja o que temos agora. E o fato é que ele está casado e esmoreceu e deixou-se enganar por Jezabel. Pode ser que ele seja um bom tipo, mas ela vai dirigir os negócios. E vê-se atualmente a família inteira está tomando parte. Que me disse o Espírito Santo cerca de 35 anos atrás? E todos vocês veteranos sabem disto. De 7 coisas que aconteceriam antes do fim. E esta é a última, a penúltima coisa aproximando-se.
Tudo mais acertou bem no alvo quanto às guerras e tudo mais. Está vendo? E agora ela está exatamente nas mãos, uma mulher, para governar a nação. Jezabel. Está vendo? Mas, lembre-se, nos dias de Jezabel, alguém revelou como na realidade eram. Está vendo? O ajuntamento, no cavalo de cores misturadas deles. E veja, ele está juntando esta coisa, misturada com credos, denominação, doutrinas feitas pelos homens. Está certo? Sem dúvida. Uma cor misturada, a cor misturada do cavalo amarelo, morto do mundo. Agora, isso mesmo, cores misturadas da forma mundana, morta do cavalo amarelo. Oh, que coisa! Nenhum sangue santo da palavra, de modo nenhum. E observe, dos 4 cantos da terra, eles os congregam-nos ao Armagedon, a Bíblia diz. Estou tentando me lembrar das Escrituras como as tenho anotadas aqui. Não as estou citando, mas apenas onde estão anotadas, para ver o que são. Congrega-os ao grande dia da batalha do Senhor Deus. Observe, agora, sobre este cavalo de cores misturadas, mundano, amarelo, doente, somente pense nisto. Você sabe, isso é ruim. Agora observe onde eles os congrega. Dos 4 cantos da terra. Eles estão se congregando agora para o confronto. O confronto será no Armagedon, de acordo com a palavra. Está vendo? Sobre o cavalo amarelo, cavalgando-o com morte, afixado com o nome afixado nele, morte, o anticristo. Ouça, anticristo, primeira denominação, isso não pode ser contestado. Com sua Jezabel, uma prostituta para com a palavra, com suas filhas, com ela, protestantes, congregando-se agora em unidade. Vocês ouviram o povo batista falar o outro dia aqui, vocês sabem? Nós não nos uniremos a eles, mas nós iremos ser amigáveis e nos daremos bem com eles. Não temos de nos unir à igreja deles, mas aí está exatamente o que a palavra disse. Estão vendo? Estão vendo? Velha prostituta, para começar, vejam. Agora aqui estão eles, unindo-se, chegando a esse confronto ao Armagedon e cavalgando um cavalo de cores misturadas, com um cavalo de branco, um cavalo de vermelho, um cavalo de preto, os 3 diferentes, político, poder espiritual, controlado por poder demoníaco, e é o anticristo. Misturando tudo isso, esse tem uma coisa amarela de aparência doentia que ele está cavalgando. Certo. Agora note, veja o que ele está cavalgando. Este cavalo de coloração cinzenta, amarelada, misturado com preto, vermelho e branco, vindo à batalha, congregando seus súditos de cada nação debaixo do céu. Não interpretou Daniel o sonho e viu esse veio de ferro estendendo-se a todo o reino de Roma? Aqui vem eles congregando. Agora fiquem quietos para o encerramento só por 1 minuto e ouçam com atenção. Estão congregando agora para fazê-lo, trazendo os seus súditos dos 4 cantos da terra, cavalgando um cavalo amarelo doentio de 3 cores misturadas. O mesmo homem. Agora, em Apocalipse 19, não somente ele está se preparando, mas Cristo está se aprontando para encontrá-lo. A batalha vai ser intensa. Cristo, em Apocalipse 19, Cristo congregou os seus não dos 4 cantos da terra, porque haverá um pequenino remanescente. O que ele está fazendo? Ele os está congregando dos 4 cantos do céu. Estudaremos aquelas almas debaixo do altar amanhã à noite, e vocês verão se está certo ou não. 4 cantos do céu, sobre um cavalo branco como a neve. Ele também tem um nome, não morte, mas a palavra de Deus. Vida. Amém. Tem escrito exatamente em sua coxa aqui, a palavra de Deus. Essa é a única vida, porque Deus é a única fonte de vida eterna que há. Zoe, certo? E ele tem escrito vida, cavalgando um cavalo branco. E aqui está um homem com 3 diferentes poderes misturados, chamado morte, congregando os seus representantes terrenos, e Cristo está congregando os seus súditos nascidos do céu, santos. Ele tem morte escrito sobre si, Cristo tem vida escrito sobre si. Os que estão com ele também estão sobre cavalos brancos e são chamados os escolhidos antes da fundação do mundo. Amém! E eles são fiéis à palavra. Amém! Ufa, gostei disso.
chamados escolhidos antes da fundação do mundo, e então fiéis à palavra, pela escolha deles, e completamente estimulados com vinho novo e azeite, cavalgando juntos, descendo para encontrá-lo. Eles sabem que os trovões nos declararão a coisa muito em breve. Está vendo?